Boa noite, pessoal. Vou dar uma instrução aqui para vocês. Como utilizar o recurso SSH. Com SSH, entre muitas outras coisas, você pode copiar arquivo, que eu vou mostrar aqui, copiar arquivo e também executar comando, tudo de uma máquina remota. Tanto remota na sua rede local, quanto remota em qualquer lugar que o computador estiver. Desde que você tenha um IP válido, o IP com acesso e a porta de acesso a esse computador. Então vamos lá, sem enrolar. Vamos supor que esse computador aqui que vocês estão vendo é o computador que eu vou acessar. Ele é o remoto, é o chamado computador remoto. O que eu preciso fazer? Computador com Windows 10. Eu preciso fazer duas coisinhas apenas. Vocês podem ver aqui, sistema operacional, Windows 10. Eu preciso fazer duas coisinhas. Eu preciso clicar aqui para adicionar recursos opcionais, que é esse caso aqui, adicionar recursos opcionais. E qual o recurso opcional que eu vou adicionar? É o servidor OpenSSH. Eu posso digitar aqui só SSH que ele vai aparecer. Por que não apareceu? Porque aqui é adicionar. No caso, eu já adicionei. Na hora que no caso aqui, ó, recursos instalados. Então, ele está adicionado. É esse daqui, ó. O servidor OpenSSH. Ele vai aparecer se ele não tiver sido instalado. Ele vai aparecer quando eu clicar aqui no adicionar recurso e digitar SSH, ele aparece, eu clico e instalo. No caso, é a opção de desinstalar, mas não é o caso, né? Aí depois de você instalar, ele está desse jeito aqui, instalado. Qual a segunda coisa que você precisa fazer? Você precisa de clicar aqui no Windows, abrir o CMD, abrir o executar, abrir o executar e digitar esse comando aqui, ó. Vou deixar tudo na descrição do vídeo. Services MSC. Para que isso? É porque eu instalei o servidor SSH, mas eu não coloquei ele para funcionar. Lembrando que precisa ter responsabilidade com esse recurso, porque senão, dependendo do lugar que você tiver, seu computador vai estar disponível para qualquer um na rede mundial. Mas por outro lado, vai ter senha, também você vai poder desabilitar, fazer parar de rodar esse recurso aqui. Na hora que você der Enter, você procura por OpenSSH. Está em ordem alfabética aqui, eu cliquei aqui, está em ordem alfabética. Vamos descendo aqui. Eu procuro aqui OpenSSH. Aqui, ó. OpenSSH, serve. Aí, ele está manual. Qual a forma melhor de eu fazer aqui? Eu manter em manual e iniciar. Pronto, já está rodando. Mas está manual. Sempre quando eu iniciar o computador ele vai estar desligado. Se eu colocar aqui em automático, ele liga automaticamente. Aí que é mais perigoso, né? Quanto à segurança. Eu vou continuar deixando aqui em manual, aplicar. Agora ele está rodando já. Como que eu posso testar se ele está funcionando? Lembrando que só preciso fazer isso na máquina remota, no computador remoto. Eu vou abrir aqui, ó, o CMD. Clico no Windows, digito CMD, ele aparece aqui. Aí eu posso conectar comigo mesmo. Como é que eu vou fazer aqui? Eu dou SSH, conectar nesse computador mesmo. Só para comandos, esse aqui, mas é para comando. SSH, o nome de usuário desse computador, arroba e o IP desse computador. Lembrando que esse IP pode ser até IP público, pode conectar em qualquer computador na rede mundial. Para eu mudar de porta, eu digito "-p" e a porta. No caso que eu não mudei de porta. O padrão é porta 22, continua com a porta 22. Aí aqui ele já me pede a senha de usuário. Eu digito
a minha senha de usuário do Windows comum e pronto, conectei nesse próprio computador. Eu posso executar comandos aqui nesse computador, ativar um recurso, executar um programa no computador remoto. É como se esse computador estivesse remoto. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer esse mesmo procedimento aqui no computador virtual do Windows, mas agora não com esse comando essa conexão aqui de executar comando, uma conexão que copia arquivo tanto para o computador remoto quanto do computador remoto. Então vamos lá, aqui está, esse aqui ó, é um outro, no caso esse daqui ó, é um outro computador, como se fosse uma outra máquina, né? Uma máquina virtual dentro do Windows. Ele funciona como se fosse apenas um outro computador na rede, tanto na rede da internet global, quanto no caso aqui na rede local de internet. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir o CMD para executar o comando. O que eu vou fazer então? Eu vou copiar, vou voltar aqui, ó, copiar esse arquivo aqui, ó, na área de trabalho desse computador remoto para esse local aqui, ó, para esse computador que tá sendo o meu computador local. O que eu vou fazer? Eu vou digitar SCP. Agora eu vou precisar copiar a origem dos dados. Qual a origem do dado? É o remoto. Então, já que é o remoto, eu copio o usuário remoto, arroba o IP do usuário remoto, dois pontos. Lembrando que isso tudo aqui, ó, usuário, arroba IP, é como se fosse o C2 ponto, como se fosse o meu drive, né? Aqui eu copio o endereço do meu computador remoto, que seria, vamos pegar aqui direitinho aqui, ó. Esse aqui é meu computador remoto. Só estou ensinando aqui a pegar esse arquivo aqui, o endereço desse arquivo aqui. Vou aqui C2 ponto, usuário, esse usuário aqui. Aqui, ó. Então, vou pegar esse usuário, esse endereço, nesse computador remoto. Esse usuário aqui. Agora eu vou voltar para o meu computador local. Copiar o endereço. Lembrando que o C2 pontos já está aqui, né? C2 pontos é como se fosse tudo isso aqui. E o que eu vou copiar? A origem dos dados é o que vem primeiro. Imagem. .jpg. E onde eu vou copiar? Eu vou copiar para esse computador aqui, que está sendo o meu computador, o quê? Meu computador local. Mas é a mesma coisa aqui, ó. Vou entrar no usuário aqui, ó, na área de trabalho, e vou copiar para esse computador aqui. Pronto, tudo ok. O comando é esse. Aqui é C2 ponto mesmo, onde eu vou copiar. A origem dos dados está remoto, mas eu poderia colocar a origem dos dados local e para um computador remoto, copiar um dado local para o computador remoto. Aqui eu dou Enter, vai perguntar a questão da criptografia, do certificado de segurança. Eu digito Yes, não aparece, mas eu digitei Yes. O Yes aqui eu já digitei. Agora pede a senha do usuário do computador remoto. Digitei a senha, não aparece, é semelhante ao Linux, né? A origem do SSH. E diz que não achou o arquivo. Por quê? Porque o arquivo aqui, ó, é imagem 2. Então, eu clico setinha para cima, repete o comando. Eu ponho aqui imagem 2. Agora pede apenas a senha, já que eu aceitei a criptografia, a senha de usuário do Windows. Copiou. Olha aqui o arquivo aqui. Ok, gente? É isso aí então.
Lembrando aqui, para eu executar comando remotamente, eu passo SSH, o nome e todo esse dado aqui, ó. Aí vai me pedir a senha. Agora tudo que eu executar vai estar nesse computador remoto aqui, ó. E voltando um pouquinho aqui, gente, quando eu executo esse comando aqui, se por um acaso o computador remoto estiver em outra porta, o que eu faço? Eu ponho "-p" e a porta. Por exemplo, 22. No caso aqui, se não colocar 22, por padrão é 22 que usa. Mas é isso aí, gente. Explicando outra coisa aqui, gente, é o seguinte, que se eu quiser copiar uma pasta, eu vou colocar, após o SCP, eu vou colocar aqui "-R", para depois colocar a porta, né, caso necessário. Se eu tiver de forma remota, fora da rede local, aí muitas vezes é preciso pôr a porta aqui. Mas por padrão é porta 22. Mas aí eu coloco "-R" e copio a pasta. Qual pasta que eu vou copiar? Eu vou copiar essa pasta aqui, a pasta 1, que eu acabei de inserir aqui. Copiar a pasta completa. "-R", o primeiro endereço aqui, ó, esse endereço aqui, esse primeiro endereço aqui, é a origem dos dados. E qual a origem dos dados? A pasta 1. Qual o destino do dado? O destino do dado é local, porque não tem nem IP, nem usuário. É local no desktop, então vai para aqui mesmo. Então aí eu dou Enter. De vez em quando eu vejo esse erro aqui, mas nem sempre ele procede. Aí eu digito a senha do usuário do computador remoto e pronto. Copiou aqui, se você pode ver, copiou a pasta e todo o conteúdo da pasta pode ser copiado assim. Ok, gente? É isso aí. Espero que ajude vocês.